Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa. A bola rola, a história não para. Hoje, na Copa de 1974, que foi a 10ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol. Ela ocorreu de 13 de junho a 7 de julho de 74 na Alemanha Ocidental, que, aliás, conquistou o título. A Alemanha já vinha se preparando e tinha interesse em receber uma Copa do Mundo desde 1942. Lembrem-se que a Copa ficou paralisada por conta da Grande Guerra. E, portanto, a Alemanha continuava, no final da guerra, disposta a organizar o evento. Em 62, a FIFA resolveu que iria escolher um sul-americano, no caso, o Chile. Mas em 64, a FIFA decidiu. A Alemanha receberia o Mundial de 74. O país estava dividido. Havia o Muro de Berlim. O mundo estava dividido. O sistema capitalista, dirigido pelos Estados Unidos, e o comunista, com influência da União Soviética. Foi muito interessante essa Copa, porque a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental estavam classificadas e iriam disputar a Copa e, pasmem, foram sorteadas no mesmo grupo e jogaram uma partida histórica. A competição teve partidas realizadas em Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim Ocidental, Munique e Stuttgart. 16 seleções qualificadas para participar dessa edição, da quase centena que se candidatava. 9 eram europeias: Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália. 5 americanas: Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e o Haiti. Uma africana, o Zaire, e uma oceânica, a Austrália. As seleções da Alemanha Oriental, da Austrália, do Haiti e do Zaire faziam sua primeira participação. E o Zaire teve uma participação polêmica dentro do campo durante o campeonato. E, aliás, no jogo com o Zaire é que o Brasil conseguiu sua classificação para a próxima fase. A Copa na Alemanha foi um divisor de águas. Havia um novo troféu em disputa, a Copa do Mundo FIFA, criada pelo italiano Silvio Gazzaniga. E havia, sim, a perspectiva de que o torneio crescesse, pelo menos em número de participantes. 2 dias antes da abertura do Mundial, a FIFA elegeu um novo presidente. Sabe quem? O brasileiro João Havelange, que derrotou o inglês Stanley Rous, que estava no cargo desde 1961, graças a uma jogada política interessante de João Havelange, que conseguiu o apoio de países sul-americanos, da CONCACAF também e da Conmebol, africanos e asiáticos. Claro que somados era a maioria entre os 140 filiados à FIFA. A principal promessa de Havelange era, então, aumentar o número de participantes. E bem que cumpriu a promessa. Quando ele deixou o cargo, já eram 32 seleções. Brasil, Alemanha e Itália eram os mais cotados a vencer o título. Mas os analistas citavam também a Polônia, que eliminou a Inglaterra em Wembley e que vinha com grandes jogadores como o goleiro Tomaszewski, como Lato, como Dejna,
E um outro país que começava a despontar no terreno futebolístico, a Holanda. A Holanda impunha respeito por causa do futebol apresentado pelo Ajax, tricampeão europeu, a Champions League da época, em 71, 72 e 73, pelo uso de um esquema de jogo que surpreendia os adversários, presos a táticas mais conservadoras. Seu técnico, Rinus Michels, impôs um sistema de jogo que, onde estava a bola, se estivesse como adversário, esse era imediatamente pressionado não pelo seu marcador direto, mas por 4 ou 5 jogadores. Pressão total. E com a bola nos pés, não havia posição marcada. O lateral virava centroavante, o centroavante ponta direita, o meio de campo ponta esquerda. Era o que se chamava de carrossel holandês. E logo depois, em função das performances do time laranja na Copa, face ao filme do livro de Antônio Burgess, virou a Laranja Mecânica. Na primeira fase, o Grupo 1 já apresentou um dos jogos mais esperados da Copa. O confronto entre as duas Alemanhas. E, para surpresa geral, com um gol de Sparwasser aos 77 minutos, a Alemanha Oriental bate a Alemanha Ocidental. Um jogo realizado em Hamburgo no dia 22 de junho de 74. Mas as duas Alemanhas, aliás, saem classificadas do grupo, deixando para trás o Chile e a Austrália. No grupo 2, o grupo do Brasil, saem classificados a Iugoslávia, de novo a Iugoslávia, e o Brasil. Aliás, Brasil e Iugoslávia foi o jogo inaugural dessa Copa do Mundo, no dia 13 de junho de 74, às 17 horas, em Frankfurt, com um público de 62 mil pessoas, arbitragem do suíço Rudolf Scherer. O Brasil não passou de 0-0 com a Iugoslávia e deu graças a Deus por isso, pela exibição de Leão e pelas traves salvadoras. A Iugoslávia jogou muito mais. A segunda partida brasileira, nada de melhoria, mais um 0-0 contra a Escócia. E, finalmente, no seu último jogo da chave, uma vitória de 3-0 sobre o Zaire. Resultado absolutamente matemático para a classificação. Era o que precisava. Só que o terceiro gol saiu numa falha absurda do goleiro de Zaire, um chute sem ângulo do ponta Valdomiro do Internacional, aos 35 minutos do segundo tempo. Um jogo sofrido, realizado em Gelsenkirchen, no dia 22 de junho. O Brasil passava a duras penas, então, para a próxima fase. Já no grupo 3, a sensação do torneio. A Holanda, que logo no primeiro jogo já mostrou ao Uruguai, um dos candidatos a que viera. Com 2 gols de Rep, a Holanda não deixou o Uruguai ver a bola. A Holanda sai classificada nesse grupo, passando, portanto, para a próxima fase. No grupo 4, a Polônia é a primeira colocada e a Argentina se classifica em segundo e se classifica também com muitas dificuldades no goal average em relação à Itália. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. O sistema, entretanto, mudou. Não havia mais mata-mata de oitavas, de quartas ou de semis. Os 8 classificados, 2 primeiros de cada grupo, montavam 2 novos grupos de 4 seleções. E os primeiros colocados de cada grupo fariam a grande final. Os segundos colocados decidiriam terceiro e quarto. Era um método novo, tentado para evitar o choro do mata-mata
e fazer tipo pontos corridos, eliminatórias até a final. Os dois grupos que se formaram a partir de então, um com o Brasil, Alemanha Oriental, Argentina e a Holanda, e no outro grupo, a Alemanha, Iugoslávia, Suécia e a Polônia. O Brasil passou pela Alemanha Oriental com um gol de falta de Rivelino e bateu a Argentina, mais um gol de Rivelino e um de Jairzinho. A Holanda goleou impiedosamente os hermanos argentinos por 4-0, despontando já o grande Johan Cruyff, o líder do time laranja, com 2 gols. Bateu a Alemanha Oriental, gols de Neskens e Rezenbrink. E na prática, apesar de não ser chamada assim, a semifinal do torneio foi disputada pelos 2 times de melhor campanha no grupo, Brasil e Holanda. Voltamos já para falar dessa partida, porque vamos para o outro grupo em que os alemães ocidentais batem a Iugoslávia por 2-0, batem a Suécia por 4-2 e batem a Polônia de Tomaszewski com um gol de Miller no segundo tempo, classificando-se, portanto, para a final. E a Polônia, como segundo colocado nesse grupo, disputaria terceiro e quarto lugares. Voltemos a Brasil e Holanda, o clássico realizado em 3 de julho na cidade alemã de Dortmund, quase na fronteira com a Holanda, o que quer dizer que, naquela tarde, o estádio era totalmente laranja. O Brasil até que vinha bem nessa segunda fase, melhor que na primeira. Com Jairzinho, com Paulo César, com Rivelino, remanescentes da Copa de 70, e com Leão, Zé Maria, Marinho Chagas, o grande Luiz Pereira, já jogando na Europa. A seleção parecia ter encontrado o seu melhor caminho, mas na semifinal esbarra nesse futebol, nesse carrossel holandês, de monstros como Youngblood, como Sirbier, Rep, Rezenbrink, Neskens e Johan Cruyff. Com um futebol totalmente inovador, sem posições fixas, com laterais avançando, com os avantes recuando na marcação, com pressão total e pressão alta no campo adversário. Mas do outro lado, era o Brasil. O primeiro tempo, que acabou 0-0, o Brasil teve muitas chances, principalmente com Jairzinho e Paulo César, de abrir o marcador e sair na frente. Não fez. E quem não faz, toma. No segundo tempo, a Holanda vem com seu sistema implacável de marcação alta e com gols de Neskens e Cruyff, abre 2-0, abre a fúria no adversário, a pancadaria começa, Luiz Pereira é expulso e o jogo acaba melancolicamente para o time de Zagallo. Lançou para Luiz Pereira, voltou para a defesa, olhou, disparou para o gol! E que gol! Já um modelo tradicional de narração, não com menos brilho, pelo contrário, é ilustrado aqui na voz de Fiore Gilhote, o segundo gol da Holanda, o gol que define a desclassificação do Brasil à final. Feito por quem? Pelo grande Johan Cruyff.
A grande final, portanto, no dia 7 de julho de 74, às 16 horas, no Estádio Olímpico de Munique, olímpico que foi preparado para as Olimpíadas realizadas nessa cidade e que provocaram atos terroristas que ficaram registrados em toda a imprensa e fizeram com que essa Copa, depois da morte dos atletas israelenses e dos reféns pela organização terrorista alemã, provocou um policiamento ostensivo durante todo o torneio. Mas está lá, com 79 mil pessoas no Estádio Olímpico, a Alemanha bate a Holanda, um resultado até surpreendente pelo que vinham jogando na Copa, por 2-1. Curiosidade que a Holanda dá a saída para o início do jogo, a Alemanha não toca na bola até que Cruyff faz de pênalti o primeiro gol. Um fato absolutamente inédito em Copa do Mundo. E vamos registrar aqui na voz de um rapaz que trabalhou comigo na TV Gazeta nos anos 70, Peirão de Castro. Memorável. Parecendo o Cruyff tentando jogar individual, atacado por ponto. Vai Cruyff dentro da área. E deu pênalti. É pênalti contra a Alemanha. Pênalti claríssimo, Plata Júnior. Dispara a cobrança. Gol da Holanda! Minuto 13. 1 minuto de jogo. 1-0 para a Holanda. Plata Júnior. A Alemanha reagiria e viraria o jogo para 2-1 ainda no primeiro tempo. Gerd Müller, sempre ele, foi o artilheiro, fez os gols alemães. O primeiro de pênalti e o segundo numa virada espetacular dentro da área. Procuramos o registro desse lance, o lance do gol da vitória alemã, para mostrar aos senhores. Meu caro Plata, a Alemanha crescendo nessa partida. A Alemanha perigosamente pelo setor direito com o Dani. Buscou a linha de fundo, cruzou para Miller, não conseguiu domínio, agora o Gini, gol! Gerd Müller marca o segundo gol da Alemanha. Não conseguiu o domínio na primeira jogada, estamos verão no replay. Consegue o domínio, gira e busca o canto direito do arqueiro holandês. 2-1 para a Alemanha, Plata. E assim a Alemanha se torna também bicampeã mundial. Depois do milagre de Berna, onde vencera os favoritos húngaros, o milagre de Munique, onde vence os favoritos e revolucionários holandeses. Para o Brasil, a Copa já tinha acabado um dia antes, na disputa de terceiro e quarto lugares, quando a Polônia, com um gol de Lato, vence o Brasil por 1-0. Esse gol provocou uma briga no vestiário. Leão saiu de tapa com Marinho Chagas. Leão acusou Marinho de ir para o ataque e abandonar a defesa, e no contra-ataque, nas costas do zagueiro, Lato fez o gol. O Brasil não merecia realmente melhor sorte nessa Copa. Primeiro, por desconhecer o que estava acontecendo no mundo. Vejam só o que Zagallo falava dias antes do confronto com os holandeses a respeito do time laranja. A Holanda é muito tico-tico no fubá. É que nem uma Ameriquinha dos anos 50, disse o técnico antes da partida contra os holandeses. Nós somos tricampeões. Eles é que têm que ter medo da gente. A Holanda não me preocupa. Estou pensando na final com a Alemanha, completou. Pois é, deu no que deu. A Holanda, depois dessa Copa, chegaria mais a 2 finais, perdendo as 2. Para a Argentina, em 78, e depois para a Espanha, em 2010. Mas ficou com a marca de ter mexido fundamentalmente nas estruturas de técnicas e táticas futebolísticas. Isso é muito bonito em Copa do Mundo. A bola rolava e rola, e a história não parava e não para. Na próxima, Los Hermanos Argentinos, a Copa de 78, dentro da Revolução Militar Argentina. Até lá.
Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.